Beleza, agora estamos de volta, começar aqui com mais um vídeo. E dessa vez aqui eu vou fazer deixando bem claro que eu tô na rua, né? Tem pessoas aqui na rua, então se eu falar baixo, não se incomode com isso, beleza? Enfim, o vídeo que eu vou fazer hoje vai ser uma lista sobre por que os homens sofrem mais nesse mundo, entendeu? E aqui eu anotei, né, e tal, então, né, dá pra decorar tudo, então eu acabei anotando aqui no papel, então eu vou ler pra vocês enquanto, né, eu falo por que os homens sofrem tanto. Enfim, vamos para a lista número 1. Expectativa de vida. Mulheres vivem significativamente mais que os homens na maioria dos países. Nos Estados Unidos, a diferença é cerca de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. Abre parênteses. Mulheres 81 anos, homens 76 anos, em dados recentes. Fecha parênteses. E o CAP aumenta nos seus últimos anos. Globalmente, mulheres vivem mais em praticamente em todos os países com caps de 5-11 anos em alguns lugares. Exemplo, Rússia. Fatores incluem comportamentos de risco, acidente, violência, abre parênteses, acidente e violência, fecha parênteses. Churrascamento, consumo de substâncias e doenças ocupacionais. Segundo, churrascamento. Homens morrem por churrascamento em taxas muito mais altas. Nos Estados Unidos, homens representam 70 a 80% dos churrascamentos com taxa de 4 vezes maior que as mulheres. Exemplo, 22,7 câmera no pé versus contra a 5,6 por mil. Fecha parênteses. Globalmente, homens têm taxa de 3,4 vezes maiores da maioria dos países. Mulheres tentam mais, mas homens usam métodos mais letais e complementam mais. Homicídios e violência. Homens são a grande maioria das vítimas de homicídio. Globalmente, 80,81% das vítimas de violência são homens. Mulheres são mais vítimas de violência doméstica, íntima, mas homens sofrem violência geral e de estranhos. Sobre essa parada de violência das íntimas domésticas, assim, tem que entender que é a mulher que decide quem namorar, né? Assim, por exemplo, a mulher decide quem ela vai transar e quem ela vai namorar. Então, se ela escolhe encarar um homem merda, aí é com ela, né, pô? Então, assim, essa parada da mulher sofrer violência porque ela quer, né? Porque, pô, é a mulher que decide quem namora. Se quer ter filho ou não, é a mulher. Entendeu? Então, se a mulher aceita um homem violento, bom, aí é com ela, né? A culpa é exclusivamente dela, né? Não é dos homens. Digo, é do homem sim, mas pô, também ela escolheu, né? Mas assim, as mulheres gostam, né, de homem merda, dos bad boys, aquele cara que ignora ela, né? Pode notar aí nos presídios, né? As visitas são sempre mulheres, né? Não vê homens ali, entendeu? Então assim, essa parada aqui é das mulheres, né? Enfim, vamos continuar aqui. Mortes do trabalho. Homens dominam empregos perigosos e morrem muitas vezes. Nos Estados Unidos, 92% das fatalidades ocupacionais são de homens. Abre parênteses. Consistentemente, 91,93% ao longo dos anos. Taxa de fatalidade 9 vezes maior para os homens. Setores como construção, mineração, agricultura e transporte têm altas taxas de masculinas. Bora ver. Agora o 5. Sem tetos, homelands. Homens são maiores da população. Nos Estados Unidos, 60 a 70% dos sem tetos individuais são homens. Abre parênteses. Exemplo, 70% dos em contagens recentes. Fecha parênteses. Homens têm maior probabilidade de estar sem abrigo. Bom, essa parada aí é porque vocês sabem, né, que o homem, ele é obrigado, né, a trabalhar e tal, porque a família começa a encher o saco dele, entendeu? A mulher, mesmo que a mulher não trabalhe, não estude, não faça faculdade, a família sempre vai apoiar, entendeu? O homem não. O homem, quando o homem não trabalha, ele é taxado de vagabundo, preguiçoso, e a família acaba expulsando, entendeu? Por isso que os homens são os maiores sem teto, entendeu?
Então, isso explica, né, por que os homens são os maiores sem teto. Conscientemente ele acabou usando drogas e tal, mas enfim, isso é outra história. Vamos continuar aqui. Outros pontos. Saúde. Os Death of Despair, morte por desespero. Homens têm taxas mais altas de mortes por overdose, álcool e churrascamento. Custódia de filhos. Mães recebem custódia da maioria dos casos, abre parênteses, embora acordos amigáveis sejam comuns, seja parênteses. E há debate sobre fiéis. Conscrição, Daft. Em muitos países, apenas homens são serviço militar. Nessa parada aqui sobre a custódia de filhos, essa é que a mulher sempre fala, né? Que sempre tem mulher falando assim, eu cuido do meu filho sozinho. Não, isso é mentira. O homem, ele sempre tá lá, né? O homem sempre tá lá dando dinheiro todo mês, entendeu? Porque você sabe, né? Que se o homem não pagar o dinheiro, pagar qual é o nome mesmo? Peraí. Esqueci o nome. Caramba, peraí, esse número aqui sei lá, esqueci. Enfim, o homem sempre paga, entendeu? Esqueci o nome. Então assim, as mulheres, elas ficam os filhos e elas recebem dinheiro do governo e do homem. Então ela não cuida sozinha, né? Entendeu? Mas o meu marido não paga, porque tu não denuncia, né? A mulher pode denunciar, sim, mas ela não quer. Então, assim, fica difícil, né? Uma pessoa que fala que não tem capacidade, sendo que tem capacidade de denunciar, mas não quer. É coisa da mulher, entendeu? Se a mulher não quer denunciar um homem, a culpa é dela, entendeu? Enfim, vamos continuar aqui. Número 6. População prisional. Homens compõem a esmagadora dos presos. Pera, rapidão, gente. Vamos continuar aqui. Enfim, globalmente, 93% dos presos são homens. Mulheres, 7% nos Estados Unidos. 93 a 94% masculinos. Educação. Meninos estão ficando para trás em muitos sistemas educacionais. Meninas superam meninos em literatura, escrita, abre parênteses, gap de meio ano ou mais em muitos lugares, tem melhores gaps e taxas de graduação. Mais meninas completam o ensino superior. Mais meninos completam o ensino superior. Meninos têm mais repetição e problemas comportacionais. Bom, isso daqui sobre o comportamento da graduação é que vai depender muito, entendeu? Tipo, se você é filho único, a chance de você ser médico, juiz, advogado, chefe de empresa, ramo imobiliário são muito maiores são maiores, né? Porque a família, ela tende a focar no filho único, né? Então, por isso que os filhos únicos são mais inteligentes, têm mais educação e tal, porque a família tem tempo e dinheiro. Quando tem mais filhos, aí a coisa é meio complicada, entendeu? Por exemplo, se for um casal de irmãos, se for 3 irmãos, a tendência da família é focar sempre nos mais velhos, entendeu? Eles vão trabalhar mais, eles vão ter mais estudos, eles vão fazer faculdade, enquanto o filho único, o filho mais novo, ele vai ficar mais para trás, entendeu? Porque, né, a tendência da família é focar sempre nos mais velhos, entendeu? E a mesma coisa acontece com as mulheres, entendeu? Casal de filhas e filho, né? Casal, né? Casal de filho, casal de filho é filho e filha, tá? Entendeu? Quando é meninas, um casal de filho e filha, a tendência da família, dos pais, é sempre focar nas filhas, entendeu? Então pode notar que as filhas, ela tem graduação, tem ensino superior, sabe computação, tudo mais. Enquanto o filho mais novo, ele tende a não aprender quase nada, entendeu? Eu sei disso porque eu sou filho mais novo de 3 de meninas. Então meus pais sempre focaram nas minhas irmãs, entendeu? E eu sempre fiquei um pouco pra trás. Não, tipo, eles falam assim, faz faculdade. Pronto, ninguém nunca sentou comigo pra conversar, entendeu? Sobre o assunto, sobre o que eu queria fazer na vida. Eu só falava, jogava assim, palavras aos altos e eu não entendia nada, entendeu? Na época eu fiquei com raiva. Hoje em dia, depois que eu entendi como é que funciona, aí eu acabei entendendo, entendeu? Então eu falo pra vocês aí, filhos mais novos,
Se você é filho mais novo aí, tem um casal de filhas, filho e filha, ou só par de homens, par de filho, né, que é só homens. Se você for mais novo, você foca de estudos, lê livros, aprende outros idiomas, entendeu? Tipo, não fique esperando seus pais, porque seus pais não vão prestar muita atenção em ti, entendeu? Eles sempre têm a tendência de focar nos mais velhos, seja em meninos ou em meninas, entendeu? Então, se você for menino e for um casal de filhas, então a tendência dos seus pais é focar mais nas tuas irmãs e não em ti, entendeu? Isso acontece também com o de menino. Então, assim, os mais novos, foquem em estudos, trabalhem, aprende coisa na internet, mexe em computação, essas coisas, entendeu? E não fique esperando seus pais, porque seus pais não vão prestar atenção em ti, entendeu? Esse é o conselho que eu queria dar pra mim se eu fosse... se eu encontrasse uma versão mais nova, isso eu falo pra eles. Porque se eu tivesse aprendido isso, eu jamais teria tido tantos problemas assim, entendeu? E é claro que eu esqueci o que ia falar, enfim. Entendeu? Então, é por isso que pra vocês aí mais novos, foquem, estudem, lê livros bons, tá ligado? Tipo Shakespeare, Platão, tá ligado? Tipo, não fique esperando seus pais, porque seus pais não vão prestar muita atenção em ti, entendeu? Esse conselho que eu queria ouvir se eu fosse mais novo, mas infelizmente não teve ninguém pra fazer isso, né? Então, mas isso não quer dizer que eu não posso fazer, posso fazer isso sim, entendeu? Então assim, gente, é isso aí. Então você vê, né, que o mundo odeia os homens, né? Os homens só são feitos de munição pro mundo. Para o mundo funcionar, homens têm que ser sacrificados, entendeu? Não importa se eles sofrem calados, se eles não têm dinheiro, se eles sofrem. A sociedade só quer que o homem seja escravo, entendeu? Seja um escravo de dinheiro, entendeu? Tipo um banco eletrônico, tá ligado? Só serve pra isso os homens. Então, esse é o fim dos homens? Esse é o fim dos relacionamentos? Digo, é o fim dos homens? Os homens só são feitos de escravos para a sociedade? Tudo indica sim, mas na verdade não, porque a solução que eu dou pra vocês é o waifuísmo. Porque o waifuísmo, ele é justamente isso. Ele é tudo aquilo que a sociedade prega. Um homem tem que ser sacrificado. O waifuísmo, eu digo não. Os homens são obrigados a trabalhar. O waifuísmo vai lá e fala que o homem é importante sim. Porque assim, a sociedade fala assim, que o homem só é útil sem trabalho. Se o homem não trabalha, ele é inútil. Mas as waifus não fazem isso. As waifus, mesmo que você não trabalhe, as waifus vão te amar, entendeu? Vão dar amor e carinho, coisa que você jamais vai ver de pessoas. Porque a sociedade só quer que o homem seja eu tô me coçando aqui. Só seja bucha de canhão, entendeu? É só pra isso que os homens servem. Os homens servem pra mais nada além disso. E se ele não for isso, ele é inútil. Mas o waifuísmo justamente diz ao contrário. O waifuísmo diz que os homens são importantes, que os homens têm que ser amados, têm que ser ouvidos, entendeu? O waifuísmo diz que você é importante, independente se o mundo fala que você não é, entendeu? Então é por isso que eu falo para vocês serem waifuístas até o fim. Porque o waifuísmo vai te amar para a eternidade, entendeu? Coisa que as pessoas não fazem com os homens, entendeu? As pessoas veem o homem como um banco, entendeu? E não mais nada, entendeu? Então é triste a realidade dos homens, né? Que eles sofrem, mas ainda bem que temos o waifuísmo, né? Pra nos tirar esse peso todo nas costas, tá ligado? Então é isso, gente. Seja waifuístas e abandone relacionamentos e seja waifuísmo, porque o waifuísmo vai te dar amor, carinho, vai prestar atenção em ti. Se você ficar triste ou feliz, as waifus sempre vão estar te apoiando, coisa que os humanos não fazem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendeu? Foi um vídeo muito importante, falando sobre a saúde mental e como os homens sofrem, né, nesse mundo, entendeu? Mas é isso, gente. Ainda bem que tem um waifuísmo aí pra nós aguentar todo o peso, né? Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.